Amigos, dando sequência à série de artigos referentes à construção da ponte Rio-Niterói ou ponte Presidente Costa e Silva, apresentaremos nesse artigo 61 dados dos processos executivos das estruturas da ponte sobre o mar. Os dados dessa série de apresentações foram extraídos do livro editado pelo DNER por ocasião da comemoração do 10º aniversário de operação da ponte em março de 1984 e do conhecimento e lembrança desse que vos apresenta. Essa série de artigos tem um significado especial para esse que vos apresenta. Fui o superintendente de construção pelo CCGL, consórcio responsável pela construção das obras civis da ponte Rio-Niterói. Tive a responsabilidade de gerenciar as atividades de construção das obras sobre o mar, incluindo as fundações, blocos e pilares de assentamento da superestrutura. A execução da superestrutura da ponte, incluindo o tabuleiro viário, foi de responsabilidade de outra superintendência de construção. Nesse artigo, vamos rememorar a construção da laje e capeamento dos tubulões de fundação dos pilares. Projeto. O capeamento dos tubulões de um pilar de ponte é geralmente projetado na forma de um bloco armado, que abrange todos os tubulões da fundação. Essa solução permite que a água circunjacente penetre em fissuras ou trincas oriundas na fase de cura do bloco e mesmo após a cura e ataque à armação. Temos exemplos do ataque da água na armação de blocos em muitas pontes construídas no Brasil. Para diminuir a possibilidade de a água do mar penetrar através de fissuras ou trincas na massa do concreto do bloco, o projetista da ponte Rio-Niterói envolveu o bloco com uma casca, uma laje na base do bloco e placas pré-moldadas nas faces laterais. Com essa solução, a armação do bloco ficava totalmente isolada da água do mar. Essa teria que penetrar através de fissuras ou trincas pela laje inferior ou placas pré-moldadas perimetrais para então vencer o recobrimento da armação do bloco. Preparo para a construção da laje de base ou lajinha. Na ponte Rio-Niterói, chamava-se a laje da base como lajinha. Os tubulões, ao serem concretados, eram cheios até derramar sobre a camisa metálica, para dentro do mar. A altura da camisa metálica era 50 centímetros mais alta do que a cota de projeto, de 0,95 metros acima do nível médio do mar. Os 50 centímetros superiores do concreto do tubulão era considerado a altura da borra de concreto, que subia na frente na operação de lançamento do concreto dos tubulões. Essa borra era rompida ou demolida por meio de rompedores a ar comprimido. Essa operação era difícil de realizar porque a armação do tubulão tolhia o acesso e o rompimento do concreto. O operador do rompedor subia pelo lado externo da armação e descia pelo seu lado interno. O trabalho era realizado por um operador e o rompedor em cada tubulão. Após o rompimento da borra de concreto até a cota de projeto, a camisa metálica era cortada na cota 0,95 metros, acima do nível médio do mar, com um maçarico por um maçariqueiro.
Para apoio ao trabalho de rompimento do concreto, era encostado nos tubulões um flutuante metálico, com 2 compressores, capacidade de 600 pés cúbicos por minuto, cada um, e garrafa de oxigênio e acetileno, além de escritório, refeitório e instalações sanitárias. Uma balieira acompanhava o trabalho. A equipe especializada nesse trabalho era composta de 20 operadores, 10 rompedores tipo TEX 40 e 1 ou 2 maçariqueiros em cada turno de trabalho. O rompimento dos 8 tubulões de um pilar durava cerca de 2 a 3 dias, 24 horas por dia. O encarregado desse serviço era o Sr. Josino de Oliveira, que comandava os feitores dos 4 turnos de trabalho. Montagem da forma, armação e concretagem da lajinha. A figura A mostra uma linha de camisas metálicas do conjunto de tubulões de um bloco, após o rompimento da borra de concreto. Inicialmente eram soldadas orelhas triangulares metálicas no perímetro de cada tubulão, distanciadas entre si em torno de 30 centímetros. Essas orelhas se destinavam a fazer a ligação entre a lajinha e a camisa metálica. Eram montadas em seguida seções de camisas metálicas com 50 centímetros de altura, com um colarinho em sua extremidade inferior, com diâmetro 12 centímetros superior ao diâmetro da camisa, tal que, encaixado na extremidade superior da camisa do tubulão, permanecia apoiado no mesmo. Sobre as seções de 2 camisas metálicas transversais, era montada uma travessa perfil I de 4 polegadas, com barras CA50 dependuradas em cada extremidade, presas por porcas à travessa. Esses pendurais tinham em sua extremidade inferior uma peça retangular fechada, um anel retangular, com uma porca para regulagem de sua altura. Na sequência eram montadas travessas transversais à futura lajinha, de cada lado das camisas, apoiadas nos anéis retangulares. Sobre essas travessas eram montados perfis longitudinais à futura lajinha, I de 4 polegadas, de cada lado da camisa, formando uma base de apoio da forma de madeira de fundo da lajinha. Na sequência era montada a forma do fundo da lajinha na forma de painéis pré-fabricados de madeira encaixados entre os tubulões. Havia o problema da água do mar lambendo o fundo das formas. Os painéis de madeira eram estruturados e presos nas vigas longitudinais. A água do mar não chegou a se constituir um obstáculo. Toda a estrutura da forma era bem parafusada. Sobre a forma de fundo da lajinha foram montados os painéis laterais. O serviço de formas era apoiado por um flutuante metálico ou de concreto com um guindaste, capacidade de 15 toneladas, material de formas, máquina de solda, garrafas de oxigênio e acetileno, gerador, escritório e sanitário. Montagem da armação. A armação era pré-montada no pátio de armação em 3 ou 4 painéis, dependendo da área da lajinha. Os painéis de armação estavam estocados no mesmo flutuante das formas. Esses painéis de armação eram montados imediatamente após a conclusão do serviço de formas. Lançamento do concreto.
O lançamento do concreto era executado com a mesma central de concreto usada na concretagem dos tubulões, com bomba e lança. Logo após a montagem da armação, era encostada a central de concreto e lançado o mesmo com acabamento sarrafiado. A mão de obra para a execução da lajinha era multifuncional, constituída por montador, soldador, carpinteiro, armador e vibradorista. Uma única equipe fazia todo o serviço. Os serviços eram de pequena duração. Não havia condição de trocar equipes de trabalho, pois o mar mudava de situação e o encarregado tinha que explorar os momentos favoráveis. Houve um período no cronograma de aceleração na execução das lajinhas, como consequência da aceleração da conclusão dos tubulões de fundação. Foi mobilizada naquele período uma segunda equipe para a execução das lajinhas. O serviço era coordenado por um encarregado ligado à gerência da mesoestrutura. O tempo de execução de uma lajinha era cerca de uma semana. No período de aceleração da obra, a duração de execução foi reduzido para 3 a 4 dias. A cura do concreto era feita por um composto de cera pintado na superfície. Desmontagem da forma da lajinha. Após o período de cura do concreto, 3 dias, encostava-se novamente o flutuante de apoio de montagem da forma e armação. As porcas dos pendurais eram soltas e a forma descolava do fundo da lajinha. A forma e os componentes metálicos de sustentação eram desmontados. Os painéis de forma eram limpos e lubrificados. Os perfis de sustentação da forma também eram lubrificados, limpos e lubrificados. No caso de ter ficado alguma dúvida sobre o assunto tratado, façam suas perguntas que responderemos com todo o prazer. Deixem seu like!